Ora, boa tarde. Cá estamos de volta. Espero que tenham almoçado bem, que já tenham recuperado as energias agora para mais uma tarde de palestras. E agora chegou a minha hora de fazer a minha apresentação. E o que é que eu vos vou falar este ano? Este ano saí um bocadinho da minha zona de conforto e vou-vos falar de símbolos sabianos. Para quem me conhece sabe que eu estou mais à vontade com o tarô, mas este ano decidi arriscar um bocadinho. Entretanto, e antes de começarmos, eu vou pedir a quem estiver a assistir para clicar no link azul que está aqui por cima do vídeo para dar as permissões à aplicação, ver os vossos nomes para quando comentarem eu saiba com quem é que estou a falar. Onde é que estão os comentários? Estão aqui. Olá, Sol, já aqui tem algumas pessoas, a Sol, a Alexandra, alguém que ainda não clicou no link, boa tarde também, a Luz, boa tarde a todos. Olá, Dulce, fique por aí. Bom dia, boa tarde a todos que estão a assistir. E então, vamos lá começar com os nossos símbolos sabianos. Já sabem, quem não tiver possibilidade de assistir aqui ao vivo, pode sempre ver ou rever todas as apresentações que ficam gravadas. Portanto, estejam à vontade. Ora, então, quem sou eu? Sou Paula Neto, cujo signo solar diz uma criança que dá de beber aos pássaros numa fonte. É estranho, não é? Não, estão vocês a pensar, não conheço este signo. Pois é exatamente sobre isso que vos venho falar, símbolos sabianos. Este ano arrisquei-me ao sair da minha zona de conforto, que é o tarot. Este tema tem mais a ver com astrologia e eu não sou astróloga. No entanto, achei que seria muito interessante partilhar. É mais um oráculo para quem quiser usar e também o que eu acho que seja uma excelente ferramenta nas mãos de um astrólogo que deseja aprofundar, e eu, para fazer esta apresentação, tive que consultar alguns. Ora, então, e como é que eu cheguei aos símbolos sabianos? O meu primeiro encontro foi em 2015, no momento em que estava em Inglaterra a aprofundar os meus conhecimentos de tarot e conheci Lynn Birkbeck, que é um reconhecido astrólogo inglês e que estudou e aprofundou os símbolos sabianos e sobre ele escreveu um livro, The Astrological Oracle, e a partir daí começou a minha aventura por estes símbolos. Testei, explorei a sua adaptação aos mapas astrológicos e muito simplesmente fiquei encantada. E também com a certeza que alguém com mais conhecimentos de astrologia pode levar isto muito mais além. Assim, senti que este ano seria o momento para partilhar esta aventura. Infelizmente, há pouca informação sobre este tema em português. Encontrei apenas um livro traduzido por uma editora do Brasil e no final eu deixo-vos uma bibliografia para quem quiser, quem estiver interessado, conseguir também adquirir os livros. Também deixo um documento de apoio com a lista de todos os símbolos e algumas tabelas que vos vou aqui deixar. Então, vamos lá ver do que é que estamos aqui a falar.
Símbolos sabianos são constituídos por frases, mensagens ou imagens oraculares, referentes a cada um dos 360 graus que constituem a roda astrológica. São utilizados como complemento de interpretação de mapas astrológicos ou como um oráculo aleatório. As suas origens remontam aos sabianos de Aran, chamados os Adoradores das Estrelas, que era um grupo religioso, quase uma tribo da antiga Mesopotâmia. O seu culto era inspirado em Hermes Trismegisto e as suas escrituras, o Corpus Hermético especialmente, ao qual se associa o axioma que reflete tão bem a noção da astrologia, tal como em cima, assim é em baixo. Aran foi uma cidadezinha construída por volta de 2000 a.C., como um entreposto para comerciantes de Ur. Foi consagrada ao deus lunar Sin, e há quem especula, não se sabe de certeza, que fosse a cidade natal de Abraão. Como muitas cidades-estado, Aran passou de mão em mão na antiguidade e foi incorporada nos impérios babilónico e assírio. Depois persa, até ser helenizada pela conquista de Alexandre o Grande, o que resultou numa grande mistura de filosofias religiosas ao longo dos séculos. Já na Era Comum depois de Cristo, Aran era reconhecida por se manter pagã, em oposição à sua vizinha Edessa. Estamos aqui a falar do sul da Turquia, onde nas outras cidades havia uma forte cultura também cristã, especialmente nessa vizinha que era Edessa. Ao que tudo indica, este paganismo era sobretudo orientado por um trabalho devocional planetário, que extrapolava uma relação já existente no paganismo mesopotâmico e entre alguns dos principais deuses do panteão. Havia uma relação com os 7 planetas que seria a seguinte: a Lua era o domínio de Sin, obviamente, o mais importante. Mercúrio era aquele que salta, do deus Nebo, o deus da escrita. Vênus seria o domínio de Istar, o Sol de Shamash. Marte, o estranho, era do deus guerreiro Nergal. Júpiter, o heróico, de Marduk, o rei dos deuses babilónios. Saturno, o constante, de Ninurta, que era um guerreiro, mas também divindade civilizadora e agrícola. A esse culto foi somada ainda uma forte influência hermética, atestada por alguns nomes do período medieval. Aqui a minha fonte é um livro, City of Moon God, de uma pesquisadora que era Tamara Green, das poucas que escreveu sobre Aran. E ela diz, mas o mais importante é que Mazduit e Biruni descrevem como as crenças aranianas não são o gnosticismo, mas sim hermetismo, um hermetismo avivado por uma fonte de neoplatonismo e doutrina neopitagórica. Diz também que Aran seria um lugar provável para o desenvolvimento de uma tradição hermética local. As divindades planetárias desempenhavam um aspecto essencial, tanto nos lados teóricos como práticos do hermetismo. E as tradições religiosas da cidade devem ter fornecido um terreno fértil para o seu desenvolvimento. Portanto, foram aqui que nasceram os símbolos sabianos. Ora, este oráculo foi reinterpretado em 1925
por um dos mais conceituados astrólogos do século XX, o Dr. Mark Edmund Jones. E as imagens que são descritas foram canalizadas por uma sensitiva chamada Elsie Wheeler, que se prontificou para participar neste trabalho. Ao longo dos tempos, mostraram-se extremamente assertivos, tal como veremos em alguns exemplos que eu mostrarei no final. Boa tarde, Helena, Cris, Dulce. Ora bem, o mapa da roda do zodíaco possui 360 graus no total, ou seja, são 30 graus para cada signo, multiplicados por 12 signos. Existe um símbolo sabiano para cada um dos graus que reflete a energia do momento. Portanto, esta é a base dos símbolos sabianos. Cada um dos símbolos apresenta, além da frase de descrição, 4 secções temáticas: uma interpretação geral, relações sociais e afetivas, dinheiro, trabalho e criatividade, e a última, karma, atitude e saúde. As descrições temáticas só podem ser consultadas num livro ou talvez em algum site bem fundamentado e credível, e eu deixo também alguns links no final. Pode ser interessante para quem se dedicar um bocadinho a isto, criar a sua própria imagem que representa a mensagem de um determinado símbolo, e assim poder meditar sobre ela para autoconhecimento ou atrair assim alguma energia mais específica. Na imagem podem ver o símbolo que criei com inteligência artificial para o meu grau e signo de nascimento, que é o grau 22 do signo de Balança. Podem criar as suas imagens com desenhos, pinturas, montagens, ou como eu, que não tenho jeito nenhum para desenhar, que vou à inteligência artificial pedir ajuda. Desculpem. Vejamos agora como pode ser utilizado como um oráculo aleatório. O que é que necessitam? Necessitam de um livro ou registro dos 360 símbolos. Eu deixo uma lista em PDF no guia que diz material de apoio, e depois há livros. Eu tenho aqui este, que é o do Lynn Bidberg, só que há muito pouca coisa em português. Eu encontrei uma referência de um livro em português. Para escolher o símbolo, para além do livro, precisam de um dado, basta um simples dado de jogar, ou umas cartas, um baralho de cartas de jogo normalíssimo. Cada símbolo corresponde a um dos 30 graus de cada signo do zodíaco. Assim, o que é que nós precisamos para usar como oráculo? Alguma forma capaz de selecionar um signo de 1 a 12 e um grau de 1 a 30 para determinar o símbolo sabiano que dará a sua resposta. Vou ver se tem aqui alguma dúvida antes de passar para esta utilização com os dados. E vou-vos dar um exemplo. Por exemplo,
Pode-se escolher mais um ou mais símbolos para obter resposta, usando dadas as cartas ou até apenas o desfolhar do livro. Abrem o livro e saiu Libra 18. E depois leem o que está no símbolo. Como exemplo e curiosidade, por exemplo, no signo 7, que corresponde à balança, ou Libra, no grau 22, o símbolo sabiano é uma criança que dá a beber aos pássaros numa fonte. Curiosamente, é também um retrato do arcano de tarô, o louco. E este é o meu signo e o louco é a minha carta de personalidade. Ambos falam de inocência, reverência, correr riscos incalculados, mas protegido por forças superiores. Vamos agora passar aos dados. Basta um dado normal de 6 faces e vamos fazer 4 lançamentos. 2 para determinar um grau, um número de 1 a 30, e outros 2 para encontrar o signo de 1 a 12, a que esse grau pertence. Eu, pessoalmente, prefiro escolher o signo primeiro. Então, o primeiro lançamento para o grau vai sair um número entre 1 a 6, que dá um intervalo entre os quais cai a seleção. Vamos ver na linha da tabela. Por exemplo, no dado sai 3, diz-nos que estará entre os 13 e os 19 graus. Se sair 6, jogue de novo. É necessário mais foco e objetividade sobre a resposta que procura. Sai o 6 uma segunda vez. Repita de novo. Ainda não há objetividade suficiente. Verifique a formulação da questão. E se sai o 6 pela terceira vez, indica uma saída de jogo. Não é o momento certo para obter esta resposta. O segundo lançamento para o grau. Ver na coluna da tabela. Por exemplo, sai o 5. Dá-nos 5 possibilidades. Entre 5, 11, 17, 23 ou 29. Ao cruzar com a linha do primeiro lançamento, encontra o grau selecionado. O exemplo, no dado sai 5, corresponde ao 17º grau. Assim, selecionamos o grau. Vamos agora ver como é que selecionamos o signo. Para determinarmos o signo, vamos usar mais 2 lançamentos com o dado. O primeiro lançamento para o signo, vamos selecionar entre um número par ou um número ímpar, para determinar aí a linha da tabela a que corresponde. Por exemplo, sai um 4, é um número par, vamos ver na linha inferior. O segundo lançamento para o signo. Com este lançamento encontramos a coluna e a sua interseção com a linha determina o signo. Exemplo, sair o 2 corresponde ao signo caranguejo. E assim chegamos ao símbolo sabiano que corresponde ao 17º grau de caranguejo e que diz: o embrião cresce em conhecimento e vida. Uma metáfora para acelerar um processo. Ver se há questões. Se tiverem questões, ponham aqui nos comentários.
Ok, vamos então continuar. E vamos agora ver como é que podemos selecionar um símbolo usando um baralho de jogo normal. Portanto, se escolher usar o baralho, vai separá-lo em dois montes. Um com as 12 cartas de corte, valetes, rainhas e reis, e o outro monte com as restantes cartas numeradas, de as, que corresponde a 1 a 10. Com as 12 cartas de corte, seleciona o signo, ver na tabela, como temos aqui a tabela, sabendo que valetes correspondem a signos mutáveis, Sagitário, Gêmeos, Peixe e Virgem. As rainhas correspondem a signos fixos, Leão, Aquário, Escorpião e Touro. E os reis a signos cardinais, Carneiro, Balança, Caranguejo e Capricórnio. Com as cartas numeradas, passar aqui, com as cartas numeradas, determina o grau. O naipe de espadas corresponde, tal como o 6, quando estávamos a falar dos dados, o naipe de espadas corresponde ao fora de jogo. Quando saem as cartas de espadas, temos que verificar o foco e a objetividade que estamos a ter na nossa consulta. A questão, e ver também se a questão está bem formulada, porque muitas vezes é a formulação da questão e a forma como a gente se concentra na questão que não está a correr muito bem. Temos que ter a mente focada. Se na terceira tentativa voltar a sair uma carta de espadas, vamos fechar o jogo e tentar num outro momento. Vamos então ver um exemplo. Acho que é isto que eu quero. Vamos ver aqui este exemplo. Não é este, desculpa. É este. Alguém está a dizer aqui que interessante, acho que hoje já vou tentar perceber o meu. Estejam à vontade e se tiverem dúvidas digam. Eu logo a seguir que terminar aqui a apresentação vou deixar um PDF no guia que diz materiais de apoio para vocês terem acesso aos 360 símbolos. Vamos então continuar, só estou aqui a ver se há alguma questão mais. Aqui muita gente a dizer boa tarde a todos. É tão bom estar aqui, saber que estão a assistir. Alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários, que eu de vez em quando interrompo e venho aqui ver o que é que está a acontecer. Ora bem, então vamos pegar no nosso montinho das cartas numeradas e suponham que sai o 3 de ouros. Corresponde ao grau 5. E agora vamos ver de que signo. Vamos usar o montinho das cartas de corte. Sai uma rainha de espadas. Corresponde ao signo touro. Portanto, chegamos ao símbolo sabiano do grau 15 de touro. Que é um homem de cabeça coberta por um elegante chapéu de seda. E aqui está ele. Estas imagens fui eu que fiz com a inteligência artificial, porque eu para desenhar e para não, isso não é para mim. E isto é uma metáfora para enfrentar os obstáculos em direção ao autoaperfeiçoamento. Vamos então passar a uma abordagem mais astrológica.
A Dulce está aqui a dizer, também existem conjuntos de 3 dados astrológicos, um traz os planetas, mais os nodos lunares, outro os signos e outro as casas astrológicas. Pode também ser interessante para enriquecer a leitura por associar planetas e casas. Dulce, se puder deixar depois aí uma referência, eu não conhecia esses dados, portanto, depois se puder deixar aí uma referência de onde é que os podemos encontrar, aqui pode deixar um link ou alguma indicação, que eu também vou lá procurar. Diga-nos onde. Ora, agora vamos passar. A Dulce está a dizer que se encontram na Amazon facilmente. Vou procurar, sim, parece muito interessante. Eu só aprendi mesmo esta técnica com um dado, mas esses até se calhar torna mais prático. Ora bem, vamos agora passar a uma abordagem astrológica. Quem possui conhecimentos de astrologia pode ter em consideração estas mensagens oraculares dos símbolos sabianos associadas aos signos e ao grau que cada planeta ocupa no mapa astrológico. A aplicação dos símbolos ao mapa natal foi a forma de utilização original dos símbolos sabianos. Como é que se faz? Consiga o seu mapa natal, incluindo os graus de cada planeta, tal como aqui na imagem, consegue-se facilmente na internet, também vos deixo um site no final. Uso uma aplicação ou site de astrologia que indica os graus de cada planeta no momento do seu nascimento, o astro.com é o que eu costumo usar, ou então, até muita gente já tem certamente um gráfico feito por um astrólogo profissional. Portanto, primeiro é preciso saber o dia, a data, local e hora de nascimento da forma mais precisa possível. E agora, com isto, sabendo isto, vamos criar uma grade. Eu já estou a ver, tenho o Sol a 29 graus de peixe, diz a Michelle. Quando terminar aqui esta parte, já vou ver que símbolo sabiano corresponde. Portanto, criamos uma grade com 4 colunas e várias linhas. Assim, em cima de cada coluna, pode escrever os títulos. O tópico, que é a lista do que pretende analisar com os símbolos sabianos, podem ser planetas, ascendente, meio do céu, nodos, como quiser, o que quiser. Na segunda coluna, depois põe os signos, noutra graus e outra para anotar o símbolo sabiano que lhe corresponde. Seguida, encontra o símbolo correspondente a cada grau e signo do tópico a analisar e escreve a frase representativa na tabela. Aconselha-se que medite sobre a correlação entre o símbolo sabiano e a natureza do correspondente planeta. Por exemplo, sabendo que a Lua indica a personalidade interna, as emoções, desejos ocultos, combinando isso, por exemplo, com o símbolo um vasto parque público, pode indicar uma pessoa cujas emoções são abertas e acessíveis, mas desarticulada e flexível, que muda perante cada pessoa com que se cruza. Pode escolher o símbolo correspondente à localização de cada planeta no mapa astral, de acordo com aquilo que procura. Há várias correlações com os planetas, por exemplo,
O Sol no mapa astral é uma das peças centrais deste quebra-cabeças astrológico. Representa a essência do seu ser, a sua individualidade e a sua vitalidade. A Lua no mapa astral desempenha um papel crucial ao revelar as dimensões emocionais, instintivas, subconscientes da sua personalidade. O Mercúrio mostra a forma como você se expressa, se comunica e aprende. Este planeta ajuda a aproveitar as suas habilidades de comunicação e pensamento de uma forma mais eficaz. Vênus, no mapa astral, ajuda a aprimorar as suas habilidades em relacionamentos, apreciação estética e autoestima. Marte representa ação, energia, paixão. É como se fosse um motor interno que impulsiona as suas iniciativas e a sua determinação. Júpiter representa a sua busca pela felicidade emocional e espiritual. É relacionado diretamente a oportunidades, a crescimento pessoal, objetivo de vida, é um planeta de expansão. Saturno representa inseguranças, dificuldades, medos, e é ao mesmo tempo o planeta que sugere lições e aprendizagens. O Urano representa liberdade e independência, mas não necessariamente da maneira como estamos habituados a pensar sobre esses temas. É mais sobre a forma como expressamos a nossa individualidade. Neptuno sinaliza em que circunstâncias se tende a ficar mais vulnerável e a iludir. Isto porque este planeta representa as suas relações com a espiritualidade e autoilusão. Descreve como cada um se explora as profundezas da sua existência. Plutão convida a perguntar se sabe quem somos. É um planeta que mostra fraquezas e onde temos mais resistência à mudança. Mostra a existência de um poder maior nas nossas vidas e descreve uma abordagem à transformação e ao enfrentamento de desafios e poder. O ascendente é o modo como nos mostramos ao mundo, a máscara que nós usamos quando convém, quando não convém, e de acordo com determinadas circunstâncias. É também a nossa autoimagem, a imagem que construímos de nós próprios, aquela que achamos que mais nos convém a cada momento. O meio do céu será o objetivo, o cume, o ápice do nosso caminho, o ponto máximo das nossas realizações e ambições conscientes. É aquilo que é importante para nós, aquilo que queremos alcançar. O Norte-Sul é de onde vimos, o que fomos ontem, antes, enquanto o Norte-Norte é o que devemos ser amanhã e para onde vamos. Saibam, porém, que esta aproximação é superficial, é dentro das minhas limitações astrológicas, porque cada planeta, cada aspecto destes tem muito mais que se lhe diga, além deste pequeno resumozinho que eu vos dei agora aqui. Um astrólogo pode aprofundar muito mais e atribuir-lhe muitos outros aspectos. Alguma questão? Uma borboleta emergindo da crisálida, por acaso não me lembrei de ir ver qual seria o símbolo sabiano de hoje.
Maravilhoso, sim, senhora, mesmo. E com isto, posso-vos dar alguns exemplos históricos que eu andei aqui à procura para vos dar e encontrei alguns muito interessantes. Por exemplo, o dia 11 de setembro de 2001, quando o primeiro avião se despenha contra as Torres Gêmeas, às 8h45 da manhã, em Nova Iorque. Fiz o mapa deste evento e associei aos símbolos sabianos. E que conclusões é que cheguei? Neste momento, o Sol estava no 18º grau de Virgem. E a imagem transmitida corresponde a uma tábua Ouija. Portanto, a sua mensagem fala de um perigo adivinhado, ou seja, um perigo associado com a morte, pois a tábua Ouija é uma ferramenta para comunicar com espíritos, para quem não conhece. Marte estava no 1º grau de Capricórnio e mostra-nos um chefe índio que clama por reconhecimento, fala-nos em questões de autoridade. E a Lua, no grau 28 de Gêmeos, reflete um homem que declara bancarrota, associada a uma mensagem de admissão de derrota. É a Lua refletida na emoção de um povo. Que eu estive a falar com uma senhora mesmo da astrologia, ela disse-me que neste caso, neste evento, a Lua estava a refletir a emoção de um povo. Isto é muito curioso. Eu encontrei uma quantidade enorme de associações que fazem todo sentido. Aliás, fiquei encantada com os símbolos sabianos, por isso é que vos trouxe isto aqui hoje. Vamos ver este senhor, Vladimir Putin. Ele nasce com Marte no grau 26 de Sagitário. E a imagem que lhe corresponde é o porta-bandeira. Podemos associar a um acérrimo defensor de uma causa, a ambição. Tem o ascendente no grau 3 de Escorpião, cuja imagem transmitida é uma casa para aumentar, associada à ideia de expansão, de construção comunitária. Portanto, se nós virmos na atualidade o que está a acontecer, é exatamente o reflexo disto que eu acabei de vos mostrar. Agora uma senhora, a Rainha Elizabeth II, nasce a 21 de abril de 1926, com o Sol no 1º grau de Touro, associado ao símbolo uma nascente de montanha, que indica uma inclinação para o ar livre, a natureza, o que é natural. Quem conhece a sua história, por acaso estive a ver há pouco tempo uma série que deu com a história da Rainha Isabel, percebe que este aspecto muito facilmente, ela sempre que podia fugia para a natureza, fugia para a Escócia, para o pé dos cavalos, para andar ao ar livre. Saturno, que é uma representação das suas inseguranças, das suas dificuldades, estava no 24º grau de Escorpião, com a imagem de uma multidão que sobe a montanha para ouvir um homem. Portanto, fala-nos de um poder carismático. Ela não queria ser rainha, foi forçada por imposição do destino, neste caso com a resignação do seu tio Eduardo VIII, que passou o trono para o pai da Rainha Elizabeth. Embora tenha abraçado o cargo com todo o seu carisma,
nunca foi o que ela tinha desejado, nem o que tinha planeado para a sua vida. E os símbolos sabianos mostram-nos isto tal e qual. E aqui para terminar, deixem-me só ver se tem questões. A série de Crown, exatamente, foi a de Crown que eu estive a ver, Cris. E vou-vos dar aqui um último exemplo, este mais relacionado com o tarot, que é o exemplo de Aleister Crowley. Para quem não sabe, foi um polémico mago, poeta, ocultista e escritor. Foi criador do Tarot de Thoth, um baralho que é muito, muito, muito conhecido. E era considerado o homem mais perverso do mundo pela imprensa britânica durante os anos 20. No entanto, o seu trabalho é um dos mais reconhecidos e estudados dentro da comunidade ocultista. Ele nasceu a 12 de outubro de 1875 em Inglaterra e vem com o Sol no grau 19 de Balança, que nos é descrito como um gangue de ladrões escondidos. É o inaceitável, o que nos remete imediatamente para um percurso de vida fora dos padrões socialmente aceitáveis. A sua lua, no 22º grau de Peixes, mostra um homem derrubando a nova lei do Sinai, ou seja, transmitindo a ideia de um novo código moral. E ainda refiro o seu Júpiter, no grau 7 de Escorpião, que nos diz um mergulhador no oceano profundo, que é descrito como alguém que explora as profundidades para descobrir as origens e o real potencial da vida. Eu acho curiosíssimo estas associações dos símbolos sabianos aos mapas natais, tanto de pessoas como de eventos, porque têm sincronias muito, muito, muito assertivas, muito curiosas, e estes são pequenos exemplos que eu vos trouxe para verificarem como é exato. E agora tenho aqui algumas pessoas, eu tinha aqui a Michelle disse-me que tem, vamos lá ver então, que tem o Sol a 29 graus de Peixes. Estou aqui a consultar o livro, porque isto é impossível saber 360 símbolos de cor. Portanto, Michelle com o Sol a 29 de Peixes. É um prisma, o um e os muitos, um e muitos. Fala-nos de demonstração de verdades evidentes. Portanto, é como se fosse um prisma reflete. A Michelle, segundo este símbolo sabiano, reflete a sua verdade, não tem máscaras. É aquilo que é aquilo que mostra. Este é o símbolo sabiano para o grau 29 de Peixe. Agora seria depois interessante conseguir uma imagem para refletir e ver onde é que isto se encaixa realmente no seu Sol. A Dulce fala-nos também a usar um site que é o AstroSeek, que eu também não conhecia, mas também vou pesquisar, e que tem todos os símbolos sabianos do vosso mapa natal. Ah, que bom, não sabia que existia.
Temos aqui a Luísa, que me diz que tem... Ai, tantos peixinhos que eu tenho aqui hoje. O Sol a 20 de peixes, que é aqui um bocadinho antes da Michelle. A 20 de peixes. A imagem que nos diz é uma mesa posta para um jantar. Tem a ver com satisfação. Tem a ver com a partilha. A Luísa deve ser uma pessoa que gosta de oferecer, de servir, de juntar as pessoas todas num jantar, nem que seja só para estarem todos juntos. Dá uma sensação de união. Mais alguma coisa? O símbolo. Este ainda lhe vou fazer, hoje quando sair daqui ainda lhe vou fazer uma imagem para pôr aqui no grupo para depois vermos. Alguém me diz... Eu tenho que ver as horas, ainda tenho um bocadinho. Que tem o Sol, 10º grau de Gêmeos. O Sol no 10º grau de Gêmeos. É um avião a cair. Tem a ver em assumir ou não assumir o controle. Ora, pois bem, e então era isto que eu vos trazia hoje. Espero que tenham gostado. Aqui está a bibliografia que eu vos deixo. Eu não fiz uma pesquisa muito extensiva de bibliografia. Eu tenho este primeiro livro, o Astrological Oracle, em inglês. O livro do Mark Edmund Jones também é em inglês, mas encontrei uma mandala astrológica de Dane Rudyard, que está traduzida em português e penso que conseguem encontrar na Amazon. E deixo-vos também no PDF que eu vos vou deixar no guia de material de apoio, também têm estes livros e têm os sites onde podem encontrar símbolos sabianos e mais informação sobre os símbolos. Se alguém souber mais algum livro, mais alguma coisa, coloque também, porque isto tudo vai ser muito útil, porque em português há pouca coisa. Ver se há mais alguma questão por aqui. Dulce, e são em português. Estão em português no AstroSeek. Porque o que eu tive dificuldade foi em encontrar em português. Não há mais questões. A Dulce diz que é em português, sim. Em português, é ótimo. Vou procurar, sim. Obrigada eu, Luísa. Este assunto fala-se pouco cá em Portugal. Talvez no meio dos astrólogos, e a Dulce já o conhecia, se fale mais. Agora, para mim, foi mesmo novidade. Foi uma novidade em 2015. Até lá andei a explorar para depois vos poder apresentar o tema.
Estou só a ver se há aqui mais alguma coisa. Parece que está tudo em ordem, portanto, vou terminar a minha apresentação. Se tiverem alguma questão, coloquem nos comentários, que se eu souber, tenho todo o gosto em responder. E agora deixo-vos aqui uma novidade. A partir de segunda-feira, aceito marcações para quem quiser uma análise geral dos seus símbolos sabianos. Só necessito no nome, data, local e hora de nascimento. E quem estiver aqui a assistir vai ter uma pequena surpresa. Assim me despeço. Obrigada a todos os que estiveram aqui a assistir. Espero que lhe tenha sido útil, que tenha desvendado algumas curiosidades. Desejo a todos um excelente congresso e fiquem por aqui, pois já a seguir vamos assistir a uma excelente palestra de Léo Lousada, que nos traz o tema Magia com Tarot. Assim, despeço-me, até já e fiquem por aqui.